Então vamos voltar para o assunto da implosão total do PT e do governo e de provavelmente a República para acompanhar o que está acontecendo. Eu tô gravando esses vídeos um pouquinho menos, porque são tantas coisas praticamente o tempo todo, que se você ficar comentando cada uma, então é melhor comentar isso a cada 2 ou 4 dias, eu tô achando, é como eu tô descobrindo. E agora a gente chegou no extremo em que soltou-se o boato, correu que a Dilma estava cogitando decretar estado de defesa e eu avisei. Eu sei que... Eu falei, eu não duvido que eles vão até decretar estado de sítio, eu não duvido que eles vão até convocar a CUT, o MST e o MTST para fazer um cordão humano em volta do palácio e impedir que a Dilma seja retirada de lá no caso de impeachment. Eu não duvido. Então vamos ver isso. Porque, assim, eu sei que é estranho dizer isso, mas a gente está no melhor cenário possível para o Brasil. É sério. Eu vou te explicar isso por quê. Mas nós estamos na melhor coisa que poderia acontecer no processo de saída do governo da Dilma Rousseff. Porque a pior coisa que poderia ter acontecido, e agora você vai concordar comigo, é o Aécio ter ganho as eleições. Se ele tivesse ganho, o PT ia para a oposição e eles iam colocar tudo isso na conta do Aécio e eles iam voltar em 2018 com o Lula. Uhul! Ia ser a festa. O melhor cenário possível para o Brasil é o escancaramento total de o que é o PT, o escancaramento total do que é a oposição Buda Mole, uma exposição completa de qual é a estrutura real do Estado que nós temos agora e o descrédito completo dessa estrutura. Esse é o melhor cenário que pode acontecer para o Brasil. Doloroso, incômodo, chato, muito complexo, mas o cenário que tem a maior chance possível de levar a uma conclusão definitiva, que seria a redução significante, muito grande do Estado brasileiro e, muito possivelmente, a descrença de uma boa parte da população simplesmente querendo abandonar o Estado. Esse é o melhor cenário possível e o PT está fornecendo esse cenário pra gente, o governo, o Lula e a Dilma estão trabalhando muito duro para criar isso e eu agradeço a eles por isso. Então vamos comentar os eventos agora, só pra vocês agora que vocês já têm esse contexto. O que aconteceu? Ela está cogitando o estado de defesa, soltou esse boato, provavelmente é verdade. E o que é o estado de defesa? Permite que ela declare em alguns lugares específicos. E assim, gente, Constituição é só um pedaço de papel, ele não vale nada tecnicamente. Porque o STF pode ignorar ela e o governo também. Então não leve isso muito a sério, especialmente nesses últimos dias. Só porque tá na lei ou na Constituição, primeiro é só um pedaço de papel escrito por políticos, isso não vale nada. E segundo, eles mesmos podem desobedecer aquilo. Porque por que eu obedeceria uma regra quando quem pune eu por desobedecer ela sou eu mesmo? Por que eu... Você tá entendendo o que eu quero dizer? Mas, ok. O que o Estado de Defesa permite? Permite que ela declare que algumas áreas não tem mais sigilo de correspondência ou de telecomunicações, coloca restrições graves de direito de associação, né, direito de manifestação, basicamente seria o direito de proibir manifestações, e algumas outras coisas. E com isso em jogo, não existe cenário que o governo ganhe. Porque, digamos, se eles instalam isso, e para instalar isso precisa de um decreto da Dilma, em 24 horas isso tem que ir para o Congresso. Pela Constituição, tá? Releve, isso pode não valer nada, ok? Mas como está escrito, tem que ir para o Congresso, e vai chegar no Congresso, tem que ser aprovado por maioria simples e não cai. É óbvio que não vai ser aprovado. Inclusive é capaz dos caras olharem e falarem, meu, que lixo é isso, vamos votar em impeachment? Pode ser muito bem isso. Então, isso não voaria. Mesmo se voasse, o que ia acontecer? Mesmo se esse voo de galinha tomasse alguma direção na frente, o povo ia ficar absolutamente bananas na cabeça deles. Todo mundo... Meu, você viu que a gente surtou com o Lula sendo nomeado ministro? Você viu o que aconteceu? Imagina se a Dilma tivesse tentado dar esse golpe. É óbvio que ia dar errado. Eu imagino muito fortemente que as autoridades, a polícia e o exército iam se recusar a fazer valer, iam se recusar a falar, não, tira os manifestantes da Paulista aí. Porque por decreto da presidente Dilma, não, eu me recuso a obedecer essas ordens. Eu não duvido que isso aconteceria. Então, não importa. E se não passar, também não importa. E se meio que passar, né, se ela decretar e for derrubada no Congresso, ela também se ferra. E mesmo não fazendo nada, já saiu o boato e já estoura ela bastante em relação à reputação e o que aconteceu. Então não tem nenhum cenário de vitória para ela usando isso, o que não significa que ela não vai usar, porque ela não é exatamente muito inteligente nesses aspectos, como demonstra a história.
E, como eu falei, é um ponto bom que leva a essa implosão do nosso respeito, da nossa deferência, da nossa relação com o Estado. De a gente olhar e falar, tá, tô entendendo o que é finalmente. Depois tem a lista que vazou dos políticos que estavam supostamente recebendo propina da Odebrecht, que vazou ontem ou anteontem, uma lista anteontem, cheia de políticos lá. Tinha o Renan ali com o apelido de... Renan? Que era o apelido de passivo? Ah, não lembro. Tinha uma galera com apelido de passivo, tinha não sei o que, tinha um avião que era Manela Dávila, tinha umas coisas, nossa senhora, um monte de político ali supostamente que receberam propina dentro de um sistema do Odebrecht que foi descoberto. E cuidadíssimo com isso, porque o antagonista cantou essa bola julho do ano passado com a armadilha Bisol, que foi uma mensagem que o Marcelo Odebrecht soltou que foi interceptado. O que foi a armadilha Bisol? Um escândalo lá atrás com a Odebrecht. Alguns políticos estavam sendo acusados de corrupção. Então o Odebrecht soltou uma lista, vazou uma lista, né, de políticos que receberam presentes da Odebrecht. E tinha vários ali que eles receberam tipo uma caneta ou uma agenda, sabe, esses presentes institucionais. E daí misturou os corruptos com os não corruptos, causou toda uma zona e todo mundo foi inocentado. Pode ser isso de novo. Porque é estranho, porque olha toda a conjuntura. A gente tem um novo ministro da Justiça que talvez não possa ser ministro da Justiça, que falou que se tiver vazamento ele vai mexer na PF, ele vai mudar as diretorias. Um pouquinho de tempo depois tem um vazamento crasso, amador, que foi um erro de subir um arquivo no sistema, revelando um monte de políticos da Odebrecht, com... Será que isso não foi armado? Essa é a grande pergunta que tá agora. Tipo, será que é isso mesmo? Então vamos ter um ceticismo em relação a essa planilha. Não é nenhuma genialidade que eu estou deduzindo, só estou repassando para vocês várias coisas que estão se juntando, contextualizando. Não me surpreenderia, especialmente porque agora está sendo desmentido o boato que o Odebrecht ia delatar. Saiu um dia lá, eu estava até com uma galera libertária e saiu, olha só, o Odebrecht vai delatar, e depois saiu... Não, então pode ser um jogo. Vocês têm que lembrar, Marcelo Odebrecht é profissional, o Odebrecht é profissional, e eles, pelo que as evidências mostram, podem muito bem estar corrompendo políticos brasileiros há uns 20 ou 30 anos. Então, assim, eles têm experiência. Não acho que, sabe, eles não são novos no jogo. Eu não acho que eles vão cair tão cedo, não sei. Eu acho que o Marcelo Odebrecht realmente tem uma ubris, tem uma petulância a petulância do cavalo de, não, eu mando esse Brasil, esses caras aqui estão tudo no meu bolso, e os que não estão também estão com medo porque eu diga que estão no meu bolso. E eles vão me salvar, porque se não me salvar, eu derrubo a República e é isso aí. Não preciso fazer. Eu acho realmente que ele tem uma posição assim. Posso estar errado. Pode ser que ele é inocente. Pode ser que ele é só uma boa pessoa que caiu numa coincidência muito ruim. Mas eu não acho. E esses são os maiores eventos que a gente teve agora. Teve vários eventos pequenininhos, mas, acima de tudo, é importante lembrar que o impeachment está correndo na Câmara. Tem as sessões, que são sessões válidas, e cada uma delas perde uma chance de se defender. Ela ainda tem mais 7 ou 8 para se defender, e depois disso o impeachment é votado. Então ela pode estar afastada do cargo no meio de abril. Ela pode ser afastada do cargo que daí o impeachment vai para o Senado. E o Renan Calheiros já falou que não dá para segurar. Porque teve aquela mudança no STF, que originalmente, se a Câmara vota o impeachment, passa por 2/3, sobe para o Senado, é instalado automaticamente, a presidente é afastada. O STF leu a Constituição, viu que era isso e falou, não é isso, não é isso. O presidente do Senado pode, se ele quiser, mesmo que não esteja escrito aqui, instalar o impeachment ou não. Ele pode só engavetar. E o Renan Calheiros está falando, olha, não vai dar para engavetar não, o que também não levem muito a sério, porque ele pode simplesmente estar mentindo, afinal de contas ele é um político. E ele é o Renan Calheiros. Dados importantes. Sujeito é Renan Calheiros. Relevar. Anota lá. Mas no momento que ele aceita, que ele instala no Senado, aliás, no momento que o Renan Calheiros instala isso no Senado, a presidente é afastada. Não é empichada, é afastada temporariamente. Enquanto a coisa é julgada. Então aí você já pode ter a retirada dela, e daí uau. E daí tudo vai pela janela, a gente não sabe exatamente o que vai acontecer. Então isso pode acontecer e o relógio está no tic-tac. Vamos esperar. O que eu acho, e algumas pessoas me perguntaram por que os caras não estão presos ainda, ou por que eles ainda estão resistindo. Eu acho que a resistência do PT agora, a resistência da Dilma e do Lula se resume a foro privilegiado. Eles querem manter o foro privilegiado, eles querem se manter no governo. Porque se eles caírem, se eles saíssem, primeiro, perdem todos os cabides de todos, e daí perde o apoio. Porque você perde todos aqueles cabides, todo mundo perde todo o dinheiro, e de repente tudo aqueles mortadela que tem pra ir na manifestação com você não ganha mais nada, então eles não vão.
Mas eu acho que acima de tudo é foro privilegiado. Porque assim que todos eles saírem do cargo, sai o presidente, sai todos os ministros, sai todos os ministros, sai todo mundo abaixo. Todos eles perdem foro. Todos eles se ferram. Um monte de político vai se ferrar. E aí a investigação cai pro Sérgio Moro. Se eu não me engano. Mas cai pra algum juiz. Sai do STF. E é muito mais fácil fazer chicana, é muito mais fácil enrolar no STF do que com um juiz de primeira instância como o Sérgio Moro. Porque se cair no Sérgio Moro, antes do Sérgio Moro julgar a Lava Jato, aqui no Paraná ele era conhecido como a Câmara de Gás. Se o teu caso caiu lá dentro, você morreu. Desiste. Se você tem um caso de corrupção, de política, de alguma coisa assim, e caiu dentro da sala do Sérgio Moro, você caiu na Câmara de Gás. Já era conhecido assim. Então eu acho que eles só estão querendo protelar, só querendo se proteger, só querendo segurar a coisa. O próprio Lula já declarou que a economia a gente resolve depois. O político é agora, tem que resolver o impeachment agora. Então você vê as prioridades. Eles querem ficar lá, eu acho que por proteção e porque facilita as chances deles de tentar se reeleger, porque daí eles têm controle da máquina. Como eu já disse lá no começo do vídeo, eu acho que o mais inteligente teria sido fazer uma campanha um pouquinho capenga em 2014, perder por um pouquinho, gritar golpe, gritar manipulação, xingar Globo, xingar não sei o que, ir pra oposição totalmente cheio de moral, totalmente cheio de... não, mas tem um negócio de corrupção em cima. Não, isso aí foi uma fraude eleitoral criada para derrubar a gente e funcionou porque é financiado pela CIA. Eles deviam ter feito isso. Ficando na oposição, uma galera ia cair, eles podiam dizer que era perseguição política, ia colar muito mais fácil e iam chegar em 2018 com o Lula. Mas felizmente eles não fizeram isso. Felizmente eles falaram, não, me dá a bomba aqui que eu vou ficar segurando até estourar. E agora vai estourar e a conta vai cair na mão deles esperançosamente. Eu já falei isso, falo de novo. Não basta que morra o PT. Não basta o fim, a destruição total do PT e os seus partidos pichulecos associados. Não basta. Porque depois disso a gente tem o risco Marina. Não adianta nada isso tudo acontecer para depois o povo brasileiro ir lá na urna que nem uns cavalos relinchantes e eleger a Dilma. Tá vendo? E eleger a Marina. Que vai ser alguma porcaria muito similar, menos vai ser só tipo uma burrice honesta. O que ainda é horrível. É isso. Esse é o resumo do que seria um governo Marina Silva. A não ser que ela tenha uma iluminação liberal, tipo, não sei o que, eu duvido fantasticamente. Não basta o fim do PT. Você precisa do fim da esquerda. Porque você ainda tem a ameaça que é a Luciana Genro, você ainda tem a ameaça que é o PSOL. Eles são linha auxiliar do PT? São, tal. Lá na eleição tava lá o João e eles abraçados, mas esse risco ainda existe. Não basta você detonar o PT, não basta o PT acabar para entrar isso num lugar. E não basta acabar toda a esquerda para entrar um bando de coletivista de direita e ferrar tudo igual. Não adianta. O PT tem que acabar, a esquerda tem que acabar e o coletivismo tem que acabar. E depois o Estado tem que acabar. O PT é só o primeiro passo. Não adianta fazer isso e depois voltar para a mesma situação. Não adianta criar outro PT, não adianta... Vamos focar nas coisas, vamos prestar atenção. Por isso que eu digo que esse é o melhor cenário possível. Porque ele está detonando o PT, a esquerda, o coletivismo e o Estado tudo junto. É até tentador você pensar que a Dilma e o Lula são tipo anarcocapitalistas infiltrados lá querendo destruir o governo por dentro. E mesmo se eles não forem, o serviço que eles fizeram ao libertarianismo, olha, quase dá uma medalha, quase dá, vamos te dar um prêmio aqui de uma chave de bosta. Presente, sabe? Quase dá vontade de fazer alguma coisa dessas, porque uau, o que eles estão fazendo para desmontar o respeito e o amor pelo Estado e o amor pelas instituições e a possibilidade até de desencadear uma nova constituinte é muito grande. Como eu já questionei antes, é de se perguntar se esse é o fim da República. É de se questionar isso. Eu acho que é uma probabilidade aí mais alta do que jamais esteve, mas desde a criação, né, desde a Constituição de 88. E agora, como eu falei antes, a gente tem chances do coisa piorar muito e a gente tem chances de não dar nada. Mas a gente tem chances mais altas do que desde a Constituição, basicamente, de que alguma coisa mude para o melhor, mude para um Estado significativamente menor ou para a secessão completa de várias regiões. É a maior probabilidade que nós vemos disso, de que seja uma coisa excelente acontecer nos últimos tempos. Por isso que eu estou otimista. E por isso que quando sai essas porcarias de o Lula fez tal coisa, o Zavascki vai vir, o STF, eu olho e falo isso, faz mais. Faz mais, mostra pras pessoas, mostra o que você é. Vai lá, tira a máscara e aparece na rua. Quero ver. Dói agora,
mas daqui uns 30 ou 40 anos, se acontecer o melhor cenário possível pra gente, a gente vai olhar e pensar, foi bom que fez, né? Foi bom que fez. É tipo aquela reforma na sua casa que foi um saco por 6 meses, poeira pra todo lado, e custou... E daí 5 anos depois você fica, puta, ainda bem que fez, né? Foi um saco, nossa, mas fez, né? Porque senão isso aqui não estaria funcionando, e daí, pô, que legal. Esse é a lição geral. Por esse vídeo é isso. Dúvidas nos comentários e tchau, tchau.